Olá pessoal, William Explica de hoje. Nós vamos falar sobre como converter as grandezas que são utilizadas na fórmula da velocidade média em unidades do Sistema Internacional. A fórmula da velocidade média é deslocamento dividido por tempo. Então vamos aprender como utilizar essa fórmula e que só podemos utilizar essa fórmula quando as unidades estão no sistema internacional. O nosso livro referência, então, é o livro do Halliday, Fundamentos da Física, volume 1, sobre mecânica. Vamos lá, então. Quais são as unidades das grandezas da velocidade média? A fórmula da velocidade média, nós vimos que temos o deslocamento, que também podemos chamar de comprimento ou de distância. A unidade do deslocamento no sistema internacional é metros e definida como a letra M. Tá? Muitas vezes ela vai ser dada em quilômetros e vamos precisar convertê-las para metro. Temos a grandeza de tempo, que no sistema internacional é dada em segundos, pela letra S. E temos a velocidade, que no sistema internacional a sua unidade é metros por segundo, e seu símbolo é m dividido por s. E a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, e o seu símbolo é m dividido por s ao quadrado. Pronto, é simples, é assim. Agora vamos ver como são as conversões. Como conversão de comprimento. Se tivermos o comprimento, então, em km e precisarmos transformarmos para metros, para utilizar a fórmula da velocidade média, nós temos que 1 km é igual a 1000 metros. E veja que esse prefixo k, ele significa 1000. Então, 1000 metros. Toda vez que quisermos converter, então, de quilômetros para metros, precisamos multiplicar por 1000. Então, 3,5 km é igual a 3,5 vezes 1000 para transformar em metros, vai ser 3.500 metros. Tempo. Agora, quando nós tivermos o tempo, ele pode ser dado em horas, em minutos ou em segundos. Se ele já for dado em segundos, podemos utilizar na fórmula. Agora, se nos dar em horas, vamos precisar converter. Então, precisamos anotar no formulário o quê? 1 hora igual a 3.600 segundos. Então, se nos for dado 2 horas para converter para segundos, precisamos multiplicar horas por 3.600. Então, 2 vezes 3.600 igual a 7.200. Pronto. Agora, se o tempo nos for dado em minutos, ou ele pode ser dado em minutos, em horas e minutos, depois vamos ter que separar as horas dos minutos, converter cada um em segundos e somar. Então, mas a parte dos minutos, como vamos converter? 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, se nos for dado 15 minutos, como vamos converter para segundos? 15 vezes 60, simples assim, minutos vezes 60. 15 vezes 60 igual a 900 segundos. Pronto, conversão realizada. Agora, como vamos fazer para converter quilômetros por hora para metros por segundo? Nós temos que 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo, que é a velocidade, que é a unidade da velocidade no sistema internacional. Então, se nos for dado a velocidade em km por hora, vamos dividir por 3,6 para encontrar a velocidade em metros por segundo. Então, se tivermos 72 km por hora, vamos dividir por 3,6 e vamos encontrar, então, o 20 metros por segundo. Pronto, agora temos todo o nosso formulário preparado. Podemos fazer aí um exercício que utiliza a fórmula da velocidade média e as conversões. Vamos ver então o exercício.
O enunciado: um carro então percorre 180 km em 2 horas e 15 minutos. Determine a velocidade média do carro em metros por segundo. Veja que metros por segundo são as unidades, é a unidade da velocidade no sistema internacional. Já verificamos aqui que precisamos converter então a distância de quilômetros para metros e o tempo de horas e minutos para segundos para poder utilizar a fórmula. Então, o primeiro passo é relembrar a fórmula. A fórmula da velocidade média é o quê? Distância, comprimento, dividido por tempo. Então, precisamos dessas duas informações, distância e tempo. A informação da distância ele nos deu que é 180 km. Como vamos converter 180 km para metros? 180 vezes 1000, 180 mil metros. Agora precisamos converter 2 horas e 15 para segundos. Como vamos fazer isso? Separar. Primeiro converter as horas e depois converter os segundos, os minutos e por último somar os dois. Então, 2 horas vezes 3.600, temos 7.200. 15 minutos vezes 60, igual a 900. Somando os dois, temos 8.100. Agora podemos utilizar então a fórmula da velocidade média. Como calculamos cada termo e convertemos para a unidade do sistema internacional, agora podemos utilizar a fórmula. Então, 180.000 dividido por 8.100, nós temos a velocidade média de 20,74 metros por segundo. Encontramos então o resultado aqui do nosso exercício. Então, o que fica do nosso exercício? É interessante termos um formulário muito bem preenchido e sobre essas conversões. Como converter a distância para o sistema internacional, para a unidade do sistema internacional, como converter o tempo para as unidades do sistema internacional, lembrar da unidade da conversão das horas para segundos, dos minutos para segundos e também da velocidade, quando for preciso, converter de quilômetros por hora para metros por segundo. Bem?